capítulo de número 3 e o versículo de número 5 ao versículo de número 10. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, o verso 5 ao verso 10. Enquanto vocês procuram, também com muito prazer eu quero estar cumprimentando os amados irmãos internautas, a todos vocês que nos acompanham, seja através do Facebook, quem sabe através do YouTube ou do nosso canal Mel, onde quer que você esteja. Que a paz do nosso Deus seja sobre sua vida e toda a sua casa. Como todos sabem, estamos no ano da intercessão e os cultos de ensino nas terças-feiras é voltado também para a intercessão. Então, livro do profeta Jonas, capítulo de número 3, o verso é o de número 5 em diante. Na minha versão está escrito assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quanto as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele levantou-se do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Verso 7. E então fez uma proclamação em Nínive, por decreto do rei e dos seus nobres: não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam e nem bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Verso 10. E tendo em vista o que eles fizeram, e abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu, como tinha ameaçado. Amém? Uma passagem muito conhecida de todos nós. Quem nunca já ouviu falar dessa passagem, a passagem do profeta Jonas, o profeta Fujão. Mas eu não quero me deter muito no profeta Jonas, mas sim no povo de Nínive. Um povo esse que alcançou a misericórdia de Deus. E nós vemos claramente, como a própria palavra vai nos dizer, que este povo era um povo muito perverso, muito mau. Era um povo onde a iniquidade tinha tomado conta deles. Tamanha essa iniquidade, ao ponto do próprio Deus desejar destruir aquela cidade. Certamente eliminar aquele povo. Tamanha era a crueldade daquele povo. Um povo perverso, um povo mau. E nós vemos aqui este povo, a qual tão perverso, tão mau, conseguiu alcançar a misericórdia de Deus. Como pode um povo perverso conseguir alcançar a misericórdia? Nós vemos o profeta, como todos sabem, o profeta Jonas, ele foge diante de Deus justamente para não pregar para este povo. Porque se fosse pela vontade do profeta Jonas, ele queria que aquele povo estivesse exterminado. Que verdadeiramente a justiça de Deus chegasse diante daquele povo, ao ponto dele fugir para não pregar para aquele povo perverso e mau. Fugindo esse, mas só que o que acontece? Deus tinha um propósito para aquela nação, assim como Ele tem um propósito para mim e para você. Assim como o Evangelho alcançou a mim e alcançou você, assim como Deus teve misericórdia de mim e teve misericórdia de cada um de nós que aqui se faz presente.
Se fôssemos olhar pela justiça de Deus, com certeza não escaparia nenhum de nós, e eu estaria o primeiro na lista. Mas é através da misericórdia do nosso Deus. Misericórdia esse que alcançou um povo esse ímpio, um povo esse que não temia a Deus, um povo esse que não praticava as vontades de Deus, e foi alcançado pela misericórdia de Deus. Como nós vemos isso? Como isso pode acontecer? E vemos nos nossos dias atuais, este povo é um grande exemplo de como conseguiu as bênçãos de Deus na sua vida. Aqui eu quero abrir um parênteses e vemos, nós muitas das vezes estamos anos e mais anos, meses e mais meses, e sempre no mesmo jeito, sempre na mesma situação. Nunca mudamos. Por quê? Falta muitas das vezes atitude. Olha o que esse povo perverso, esse povo mau, esse povo a qual muitos, entre aspas, justo, desejaria a morte desse povo, alcançou através de uma atitude, ou de algumas atitudes. E nós passamos anos e anos, conhecemos a palavra de Deus, e muitas das vezes não temos atitude. Queremos se mudar, mas não fazemos nada para mudar. Queremos haver transformação em nossa vida, mas não fazemos nada para transformar. Um povo cruel, que alcançou a misericórdia de Deus, aprendemos com ele, esse povo aqui. Primeira coisa que eles fazem, eles tomam uma atitude. Atitude essa, a qual o profeta foi para lá para pregar e falar: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Esta foi a pregação do profeta. A Bíblia vai nos dizer que a cidade era muito grande. Para percorrer toda aquela cidade, demoraria 3 dias para ele percorrer. Durante 3 dias, falando para aquela cidade: Nínive será destruída em 40 dias. Ao ponto de tocar naquele povo. E aqui nós vemos a primeira atitude daquele povo. Qual foi a primeira atitude? Está no verso 5. A primeira atitude do povo, eles creram em Deus. Está aí no seu verso 5 da sua Bíblia. A Bíblia diz: sem fé é impossível de agradar a Deus. Crer em Deus tem que ter fé. Talvez esse povo aqui, a Bíblia não nos vai falar, conjectura minha. Talvez esse povo aqui ouvisse falar da cidade de Sodoma e Gomorra. Ou talvez eles ouviram falar de alguma coisa que Deus fez de grande para o povo de Israel. Ao ponto deles tomarem uma atitude. A primeira atitude que eles tomam, eles crêem em Deus. Eles têm fé no único Deus. O Deus que tem misericórdia. Então a atitude desse povo, a primeira atitude deles, eles vão crer. E por que muitas das vezes nós, como servos de Deus, não cremos no nosso Deus? Por que nós, muitas das vezes, não temos fé no nosso Deus? Olha um povo ímpio, um povo que não temia Deus, um povo que não andava nos caminhos do Senhor. A primeira coisa que eles vão ter, eles vão crer em Deus. Eles vão ter fé em Deus. E o próprio povo de Deus, muitas das vezes nós não temos fé nesse Deus Todo-Poderoso,
Então essa atitude deles, a primeira coisa, eles tomam atitude, e a primeira atitude que eles vão tomar, eles vão crer no grande Deus, no misericordioso Deus. E em seguida, eles vão fazer uma coisa. Está na sua Bíblia, está na minha Bíblia. O que eles vão fazer? Vão proclamar um jejum. Nós conhecemos a palavra de Deus. E vemos crente hoje em dia, a coisa mais difícil é crente jejuar. Ou muitas das vezes, muitos crentes, eu estou falando cristão de forma em geral. Se você for olhar para muitos cristãos e perguntar quantas vezes você jejua por semana. Ou se fazer algumas perguntas, quantas vezes você jejua por mês? Se apertar um pouquinho, ou por ano. Um povo ímpio, um povo que não conhecia o verdadeiro Deus, toma atitude. Nós conhecemos a palavra de Deus. E por que muitas das vezes nós não praticamos? Por que muitas das vezes deixamos as dificuldades acontecer e não colocamos a própria Bíblia em prática? Porque dificuldade não vai acontecer só comigo, ou só com o irmão que está do seu lado, não, é com todo mundo. Ninguém está isento de passar por dificuldade, por tribulação, por angústia. Ninguém vai estar isento. Só que muitas das vezes nós não praticamos a palavra de Deus que está nas nossas mãos. Vimos para a casa de Deus e não a praticamos. Um povo a qual ímpio não era conhecedor da palavra de Deus, mas temeu. E o que eu acho mais interessante é que eles fizeram aqui, é que foi um jejum e crendo e jejum em conjunto. Crendo em conjunto, crendo num só objetivo. Estavam unidos com um só propósito. Em uma só união. É povo ímpio. É povo que não conhecia o verdadeiro Deus. E é um povo que nos ensina a verdadeiramente conhecer o verdadeiro Deus. Vemos aqui esse povo unidos. E começa do menor para chegar até o maior. Porque a própria Bíblia ela vai nos dizer, no verso 6, quando a notícia chegaram ao rei de Nínive, quer dizer o quê? Que a notícia estava no meio do povo. E o povo já começaram a jejuar. Começaram primeiro a crer em Deus e depois começaram a jejuar. E quando ela chega no rei, a primeira coisa que o rei vai fazer, e ele se levanta do trono e tirou o manto real. Uma coisa interessante que eu vejo aqui é que uma pessoa que não conhece a Deus, que não teme a Deus, ou que não temia a Deus, uma das piores coisas que eu penso, a pessoa, é tirar da sua posição a qual ela é. No caso, ele era rei de Nínive. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se humilhar, sair do seu trono, tirar suas vestes reais. Por quê? Porque ouviu o que o povo estava falando. Que a cidade de Nínive ia ser destruída em 40 dias. Então ele
vai sair do seu trono real, vai se despir da sua glória, vai vestir roupa de saco e sentar em cinza. Ao invés de sentar no seu trono, vai sentar em cinzas. Isso, para quem conhece a Deus, isso seria até normal. Agora, para quem não conhece verdadeiramente um Deus, isso é sobrenormal, isso é surreal. Vemos aqui um rei que ele vai se despir da sua glória, vai se despir das suas vestes reais. Tirar algo que te dá prazer não é para qualquer pessoa. Tirar algo que aumenta o seu ego não é para qualquer pessoa. E esse rei faz isso. Esse rei simplesmente ele sai do seu trono, sai de cima da sua cadeira real, tira a sua veste reais e senta em cinza. Só que ele ficou sabendo que o povo estava jejuando e clamando. E ele vai colocar um decreto em cima disso. Ele vai pôr um decreto em cima disso. E o decreto que ele vai pôr é que homem nenhum e nem animais não coma e nem bebam. Muitas das vezes fazemos até jejum, mas não podemos ficar sem beber. O que nós aprendemos, o que eu aprendi com esse rei ímpio, é coisa tremenda. Que muitas das vezes nós não a praticamos. Mas queremos os milagres de Deus na nossa vida. Queremos a providência de Deus na nossa vida. Queremos as bênçãos de Deus na nossa vida. Mas não a praticamos. Mas não a vivenciamos. Já paramos para pensar o que o ímpio ensina para nós? O que o ímpio está ensinando? Olha aí, por que muitas das vezes não alcançamos coisas da parte de Deus? Por que muitas das vezes não alcançamos milagres da parte de Deus? Porque muitas das vezes não praticamos o que a vontade de Deus nos pede para fazer. Muitas das vezes não cumprimos a vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que nós conseguimos os nossos benefícios, se for da vontade de Deus. Mas muitas das vezes queremos os nossos benefícios das nossas próprias vontades. Esquecemos muitas das vezes de consultar a Deus, como foi falado aqui no sábado. Queremos as nossas próprias vontades, mas não consultamos a Deus se essa é a verdadeira vontade de Deus. O povo a qual estava condenado, esse povo já estava condenado, e tinha um prazo, que era durante 40 dias, até 40 dias aquele povo ia ser exterminado. Seria extirpado da terra. E nós vemos aqui que ele, ao fazer isso, ele coloca esse decreto. Eu queria lá em Salmo 130.
Salmo 130 vai dizer assim: e das profundezas clamo a ti, Senhor. É como esse povo estava. Esse povo estava tão... Embora aqui nós vemos na profundeza estava Jonas, né? Mas não vamos deter muito em Jonas, vamos deter no povo de Nínive. Eles já estavam condenados. E das profundezas clamo a ti, Senhor. Na minha versão. Ouve, Senhor, a minha voz. Este povo, Deus ouviu a voz deste povo? Sim ou não, igreja? Sim. Um povo ímpio. Ouve a minha voz. Esteja atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Verso 3. E se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? Se Deus registrasse os nossos pecados, quem de nós aqui escaparia? Quem de nós aqui escaparia do registro de Deus pelos nossos pecados? Nenhum de nós escaparia. Eu estaria o primeiro. Nenhum de nós escaparia. E continua: mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Com o nosso Deus está o perdão, para que nós venhamos temê-lo. Ainda bem que Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Glória a Deus por isso. Porque se viesse a revelar os nossos pecados, estávamos com certeza perdidos. É mesmo pela misericórdia. E o que eu acho mais interessante é que esse povo sabia disso. Esse povo de Nínive, ele tinha tão certeza disso, que quando eles fazem esse clamor, eles jejuam, eles oram, essa intercessão. Repara uma coisa, não foi o profeta Jonas. Porque se fosse pelo profeta Jonas, pelo contrário, esse povo seria exterminado. Quem tem intercessão aqui é o próprio povo, que intercede pelas suas próprias vidas. É o próprio povo intercedendo por eles mesmos. E nós temos o privilégio hoje de também nós intercedermos, não apenas pelas nossas próprias vidas, mas por outras vidas. E um Deus misericordioso é este Deus a qual nós clamamos, que alcança essas vidas, alcança essas almas. É através desse Deus é que nós clamamos por Ele. Então nós vemos este povo que temia a Deus. E o que eu acho mais interessante é que eles não tinham a certeza da sua resposta. Está na Bíblia. Eles não tinham certeza. Eles iam fazer algo, mas se Deus tivesse misericórdia deles, poderia livrá-los eles. Se nós fazemos algo de acordo com a vontade de Deus, por que nós tememos em não receber algo, se é da vontade de Deus? O texto áureo da nossa última aula, da nossa 9ª aula, aqui no sábado: se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós,
pedirei tudo, tudo, tudo o que quiserem, e vos será feito. Se vós estiverem em mim. O próprio Jesus aqui nos ensina como nós vamos estar com Jesus ou em Jesus. Ele vai dizer: e se estiver em mim, e as minhas palavras, as palavras do Senhor, a palavra da Escritura Sagrada, estiverem em nós. O salmista ele vai dizer em Salmo de número 119, verso 11: escondi a tua palavra dentro do meu coração, para não pecar contra ti. O segredo está aí, é nós escondermos a palavra de Deus dentro do nosso coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Por isso que o povo de Nínive, ele pecava. Eles não tinham conhecimento da palavra. E vemos hoje, nós cristãos, conhecemos a palavra e continuamos pecando. Continuamos pecando. Esta é a palavra do nosso Deus. Continuamos pecando. Conhecemos a palavra e continuamos pecando. E este povo, ele teve êxito. Ele conseguiu o objetivo primordial. Qual era o objetivo desse povo? Se livrar do castigo, da condenação de Deus. Se livrar da condenação de Deus. E a própria Bíblia vai nos dizer, quem diz isso é o próprio Senhor Jesus. Lá no Evangelho a qual escreveu Mateus, no capítulo de número 12, o verso de número 41, vai dizer: e os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Os ninivitas, no juízo, no grande juízo, vão levantar e vão condenar. Aquele povo ímpio, aquele povo que estava sujeitado à destruição, falência por completo da sua população, eles vão se levantar. Quem fala isso é o próprio Senhor Jesus, no grande juízo, e vão condenar, porque eles ouviram a pregação de Jonas. Só que o versículo vai continuar: e eis que estar aqui quem é maior do que Jonas. Jesus, ele próprio vai dizer para aquele povo: e eis aqui quem é maior do que Jonas. O próprio Jesus é maior do que Jonas. Uma geração perversa, que era Nínive, alcançou a misericórdia de Deus. Através de quê? Da unicidade. Desde o menor ao maior. Desde o pobre ao rei. Eles fizeram isso em unicidade. Por isso, temos um tema na nossa igreja. Quem sabe o nome? Quem sabe qual é o nosso tema? Qual é o nosso tema? Os preleitores já recebem. Todo mês vocês recebem a folha. Está lá o tema. O nosso lema. Qual é o nosso lema? Não, essa é a nossa bandeira. O nosso lema: um só povo
uma só língua. Um só propósito, um só espírito. O poder eficaz do crescimento está em falar uma só língua. Um só povo, um só espírito, um só propósito. O poder eficaz do crescimento está em falar uma só língua. Este é o nosso lema. Por que o povo de Nínive alcançou êxito? Porque o povo de Nínive estava em um só objetivo. Seja ele o mais pobre ao rei. Porque eles estavam sabendo da sua condenação, sabiam o que ia acontecer, mas focaram. Por isso que o pastor ele sempre bate na mesma tecla. Anos e mais anos. Reuniões e mais reuniões. Que nós devemos cada vez mais se unir. Que nós devemos cada vez mais se ajuntar. Estamos no ano da intercessão. E Deus tem feito proeza em nosso meio. Está fazendo proeza. Mas eu creio que Deus irá fazer ainda mais proeza. Sabemos que Deus, Ele gosta de um povo unido. Sabemos que nós podemos melhorar ainda mais. Quem tem convicção que pode melhorar ainda mais? Quem tem a certeza que pode melhorar ainda mais? Nós podemos melhorar ainda mais. Deus está agradando? Sim, mas nós podemos melhorar ainda mais. Mas para isso, a unicidade ela tem que ser tremenda diante do povo de Deus. Nós vamos ver lá no Novo Testamento, precisamente em Atos, livro do Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, onde vemos que Herodes tinha matado a espada a Tiago, irmão de João, e tinha prendido a Pedro, que isso agradou os judeus. E Pedro era o próximo a morrer. E o que o povo fez? Se reuniram na casa da irmã Maria para fazer um convívio, não foi isso? Para conviver uns com os outros lá, não é isso? O que eles fizeram lá? Para orar, para interceder pela vida de Pedro. Nós vemos aqui o povo de Nínive intercedendo pela sua própria vida. Mas vemos lá em Atos uma união com um só propósito, que era clamar, que era interceder pela vida de Pedro. E o que Deus fez? Deus o salvou. E Pedro estava tão com medo naquele dia que não conseguiu dormir. Foi isso? Pedro pegou no sono profundo, preocupado de morrer. Pedro pegou um sono tranquilo, está dizendo ali o pastor André. Pedro estava consciente que se morrer em Cristo é lucro. Morrer em Cristo é lucro. Morrer em Cristo é lucro. Só que ninguém quer morrer. Mas morrer em Cristo é lucro. Se morremos em Cristo, isso é lucro. E Pedro estava descansado, irmãos. E a igreja clamando. E falamos que hoje existe segurança, prisão de segurança máxima. Mas que é segurança máxima como foi na época de Pedro? 16 soldados para vigiar o único criminoso. Que criminoso? Que crime ele praticou?
pregou a palavra. Este era o crime de Pedro. Pregou a palavra para que vidas fossem salvas, para que pessoas conhecessem a Cristo. Pregou a palavra para que pessoas fossem libertadas. Pregou a palavra para que pessoas fossem alcançadas pela misericórdia de Deus. Pregou a palavra e vidas foram alcançadas através da vida de Pedro. Este é o Evangelho a qual nós vivenciamos, a qual nós temos em nossa mão, através da Bíblia, através do smartphone. Só que muitas das vezes nós não vivenciamos. Infelizmente é verdade. Muitas das vezes nós não vivenciamos essas proezas, esses milagres de Deus em nossas vidas. Porque muitas das vezes nos falta ousadia que Pedro teve. Muitas vezes nos falta a coragem de Elias, homens de Deus. Não pense que eles tiveram seus altos e baixos, tiveram sim. Mas a ousadia deles é que sobressai, em especial nas Escrituras Sagradas. E muitas das vezes nós, cristãos, evangélicos, crentes, nos faltam ousadias para que esses milhares e milhões chegam e alcançam através da misericórdia. Não é por causa de nossas vidas, não. É através da misericórdia do nosso Deus. Como foi com o povo de Nínive. Foi através da misericórdia. E Deus quer. Deus, mais do que Ele quer, é que vida seja alcançada. Foi por isso que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo se entregou naquela cruz. É para que as vidas fossem alcançadas. Era para que as almas sejam resgatadas. Nós temos essa função. Nós temos esta obrigação. Nós como cristãos. Mas eu aceitei Cristo hoje. Você já tem essa obrigação. Você já tem essa missão. Nós temos essa missão. Essa missão que cada vez mais vida seja alcançada. E através dessa intercessão coletiva, Deus bradou em Nínive, ao ponto da cidade de Nínive, naquele grande juiz, irá julgar, ao ponto de nós, conhecedores da palavra, função é essa de levarmos a palavra de Deus a outras pessoas, para que elas venham ser também alcançadas pela misericórdia do nosso Deus. Essa é nossa obrigação, como verdadeiros intercessores. Orar, sim, é nossa obrigação. E também levar. Não basta apenas nós orarmos. É fundamental intercedermos. Mas é primordial também nós irmos. Fazemos essa função. Para que cada vez mais vidas possam ser alcançadas. E cada vez mais o nosso Deus venha ter misericórdia. Porque o que mais nós queremos é isso. E o que mais Ele quer é isso. Como uma cidade que já estava condenada, Ele com a sua infinita misericórdia, porque eles tomaram atitude e se lançaram diante de Deus, Deus teve misericórdia deles. O que Ele não pode fazer através dessa nação portuguesa? O que Deus não pode fazer através desse continente europeu? O que Deus não pode fazer através da humanidade? É através da misericórdia do nosso Deus. E cremos e acreditamos que o que mais Deus quer é isso. Vidas sendo alcançadas, pessoas sendo resgatadas, reconhecendo a Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. E que cada vez mais viemos estar focados com o seu objetivo, unidos cada vez mais, para que cada vez mais almas seja alcançada pela misericórdia do nosso Deus. Amém, igreja?